Fala pessoal, fala povo de Deus, boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu botar aqui o tema da nossa live de hoje. É... Como lidar com as críticas de amigos, sei lá, botar aqui como lidar com as críticas de amigos, como lidar, deixa eu ver aqui, com críticos e comentários maldosos, por exemplo, de amigos, professores, etc. Sei lá, tá? É tema aleatório aqui, tá? Mas, bom, o título é um pouco aleatório, mas é mais ou menos sobre isso aí que eu quero falar hoje aqui com vocês. Então, vamos lá. Então, a gente vai conversar aqui hoje como lidar justamente com haters, né? Quando a gente posta coisas aqui na internet, que vem gente falando besteira. Enfim, boa noite, Rebeca. Ei, prazer tê-la por aqui. Prazer tê-la por aqui. Só aquela pequena introdução de sempre, né? Meu nome é Luiz Gustavo Pontes, eu sou professor de piano, sou músico, sou pianista há mais de 20 anos aí, enfim. Tô fazendo esse trabalho aqui na internet para ver se consigo ajudar, dar, sei lá, meu 1% de porcentagem aqui para poder ajudar, contribuir um pouquinho no desenvolvimento da música, na divulgação da boa música, do trabalho de um pianista, do trabalho de um músico aí no Brasil e aqui em Portugal também, enfim. Então é isso aí. Toda segunda e sexta-feira eu tô em live aqui com temas interessantes, relevantes e importantes para o desenvolvimento de um artista, tá? De um pianista, de um artista. Fechou? Então vamos lá. Uma coisa que é muito comum, né? A gente vê bastante hoje, enfim, sempre foi assim na verdade, a gente não sabe muito bem lidar com críticas, né? Eu já vi muito disso daqui, pessoas que começam a receber comentários ruins aqui na internet, que postam coisa, começam a ter comentário ruim, aí alguns amigos meus me ligam falando, mas é só gente tosca aqui que faz comentário, eu tô cansado, não quero continuar assim, enfim. Tem conselhos de amigos também, amigos que por vezes são até um pouco invejosos, né, que te dão conselhos assim, você já estudou demais, você não precisa estudar tanto, começa a fazer outra coisa. Temos frio em Portugal? Muito frio, Padre Wesley, é um prazer tê-lo por aqui, tê-lo senhor por aqui, um prazer. Aqui tá muito frio, tá horrível. Eu tô com uma camisa, um casaco e esse negócio aqui, que é pra frio mesmo, já não tô aguentando, sabe? Eu deveria estar com um cachecol e mais um casaco aqui agora. Bom, então é sobre isso que eu quero falar. Né? Então, por exemplo, na Suíça, né? É uma coisa também que é muito comum, né, no meio da música, sobretudo, ter professores que são extremamente agressivos, né, no retorno que eles dão pra gente, enfim, nas aulas. Então, por exemplo, eu tive um professor em Paris, eu não vou citar nomes aqui, tá? Mas um professor em Paris que enquanto a gente tocava, enquanto eu tocava, enquanto outros alunos tocavam, eram aulas públicas, né? Então, assim, qualquer um tava ali, podia... Deus o abençoe, que saudade. Muito obrigado, Padre Wesley. Muito obrigado. É sempre uma honra tê-lo por aqui. Muito obrigado, mesmo. Camila, meu amor, minha namorada querida, linda, tá por aí também. É, então, Então, por exemplo, esse professor, enquanto eu tocava, uma vez ele fechou o piano falando em francês, né? C'est nullissime, tipo, isso tá horrível, tá muito horrível. Aí fechava o piano, aí falava assim que não vale continuar, que não vai mais me escutar, e fazia isso com outras pessoas também, enfim. É uma professora aí do Brasil que é muito conhecida como pianista, também não vou citar nome, né? Que numa masterclass também, com outras pessoas ouvindo, um garoto estava lá tocando e ela batia a cabeça na parede, sabe? E isso tudo daí vai desanimando a gente, né? Fora em grupos de amigos, enfim, quando a gente descobre, né, que estão falando mal da gente, né, em grupos de pianistazinhos aí no Brasil isso é muitíssimo comum, né? Então assim, como lidar com isso tudo, né? Porque a gente, querendo ou não, tem dois erros que são muito comuns hoje em dia, né?
ou a gente está muito super reativo às críticas que a gente recebe. Então, qualquer comentário de um professor, por exemplo, mesmo que não seja maldoso, você está lá tocando, por exemplo, o professor faz um pequeno comentário. Nossa, mas você tem muita dificuldade em tocar isso daqui. A pessoa já se abala demais, né? Isso aí é muito comum, tá? Não estou falando de ninguém específico, isso é muito comum. A pessoa já fica muito abalada com aquela crítica, já sai querendo desistir ou pensando mal de si mesmo. Ou, por exemplo, uma reação oposta a isso, que eu já caí nesse segundo erro, eu já caí nisso daí antes, que é justamente quando a gente fala, ok, então eu não escuto mais ninguém. Eu sou mais eu, não escuto mais ninguém. Vou continuar estudando, tenho minhas aulas, aprendo com tal professor e não escuto mais crítica de ninguém. Isso também é um erro gravíssimo, né? É uma puta soberba isso aí, né? Então a gente tem que evitar esses dois opostos, tá bom? Nem ser um super reativo que qualquer conversinha, qualquer crítica de qualquer colega a gente já se abale, ou não achar que a gente é perfeito, que não precisa de crítica de ninguém, tá? Então, assim, como fazer isso daí? Eu queria passar aqui um exercício bem simples, bem rápido, para a gente evitar justamente cair nesses dois erros, tá? Chama-se Assembleia de Vozes. Eu ouvi esse conceito da Assembleia de Vozes a primeira vez. Eu ouvi isso aí do Dr. Ítalo Marcilli, que é um psiquiatra que faz um trabalho bem intenso aqui na internet, enfim. E foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre essa tal de Assembleia de Vozes, mas várias pessoas falam também sobre isso. Vale a pena dar uma pesquisada na internet, mas eu vou falar aqui para músicos, tá bom? Eu tenho a minha, que eu vou mostrar na semana que vem, mas o que é isso? O que consiste a Assembleia de Vozes? Você vai eleger os teus juízes, tá? Nada mais é do que isso. Você vai eleger os seus juízes, eleger pessoas que... Eu tô pegando aqui, eu fiz pequenas notinhas, tá? Por isso que eu fico olhando assim pro lado, tá? Pra eu não me perder também. Então, você vai eleger pessoas cujas opiniões vão passar a valer alguma coisa na tua vida a partir de agora, tá? Em relação a piano, é o que a gente fala aqui, tá bom? Se quiser eu falo depois sobre outras coisas, mas vamos focar bem no piano. Você vai eleger 5 pessoas, não mais do que isso, cuja opinião vai valer de fato alguma coisa. Você vai justamente todos os dias prestar contas, ok? Prestar contas a essas pessoas ao final do teu estudo, tá? Então, por exemplo, você terminou de estudar, você elegeu essas 5 pessoas que vão estar sempre ali contigo e ao final do dia você vai olhar para elas, você vai conversar com elas. É claro, na imaginação, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, mas e pronto, então assim, eleger essas pessoas e prestar contas a essas pessoas, essas 5 pessoas, todos os dias ao final do estudo, ok? Só um pequeno parênteses que eu acabei de lembrar, elegância, eleger, né? Elegância vem justamente elegerem, né? Esse tipo de gente arrogante manda pra Camila. Ela sabe cuidar dessas pessoas. Ela sabe mesmo. E ó que ela é meio dura, tá, para Wesley? Não, ela é excelentíssima psicóloga, ela sabe lidar com isso, sim. Se chegar algum amigo meu arrogante desse jeito, eu já passo o telefone aí pra Camila, ela que se vire depois. Então, justamente o que eu acabei de lembrar, né? Elegância vem de eleger, né? Você elege justamente o que te deixa elegante. Então justamente a gente. Bom, então assim, quando a gente está ouvindo justamente essas opiniões ao final do dia, às vezes a gente sente um pouco de raiva, né? A gente vai se reportar, não, vai conversar com uma dessas 5 pessoas e a opinião delas não é exatamente aquilo que a gente quer ouvir, né? Então, assim, às vezes pode dar raiva, pode dar vergonha. Eu praticamente todos os dias eu sinto vergonha ao final dos meus estudos, tá? Em relação a alguma coisa que eu fiz mal no meu estudo, né? Na semana que vem, acho que na sexta-feira eu volto aqui, vou mostrar aqui quais são essas 5 pessoas que eu elegi e quais são qual pessoa é que mais me dá vergonha. Eu posso até falar aqui, é o meu professor de piano Ricardo Castro, lá da Suíça. Ele tá na minha Assembleia de Vozes, ou seja, essas pessoas aí que estarão na sua Assembleia de Vozes não precisam estar mortas ou vivas, né? Não necessariamente.
elas, você precisa sim conhecer a vida dessas pessoas. Então, justamente, quando se fala, né, dessa Assembleia de Vozes, geralmente são psicólogos ou psiquiatras na internet que falam coisas muito profundas mesmo a respeito dessa Assembleia de Vozes. Eu não queria, assim, que a gente caísse nisso daí. Não precisa disso, tá? Não precisa ser tão sério nesse exercício. Mas, porque, por exemplo, o que o Dr. Ítalo fala, né? Que a gente tem que conhecer a biografia dessas pessoas, se possível, assim, conhecer tão profundamente, tão bem a biografia, se possível até conhecer a biografia do biólogo que escreveu. Então, assim, vai muito além e pouquíssima gente vai fazer isso, né? Então, assim, para nós aqui, pro nosso contexto, né, de música de piano, o que eu acho que é interessante? Biografia, né? Se você puser na sua assembleia de vozes algum pianista que já morreu, eu sei como que é aqui, sobretudo os jovens aqui, enfim, a gente não vai ler a biografia dessas pessoas, vocês não vão ler a biografia dessas pessoas, né? A raríssima pessoa vai procurar a biografia, sei lá, de um Horowitz e vai ler aquilo dali. Mas o que eu aconselho, eu anotei aqui algumas pequenas dicas para facilitar, ok? A gente vai procurar entrevistas, todas as entrevistas que essa pessoa já deu, em inglês, em francês, enfim, se você falar inglês ou francês. Português, né, é um pouco mais difícil, mas pelo menos em inglês aí, espanhol, enfim, espanhol dá para entender, tá? Tem o Volodos, por exemplo, que dá entrevistas em espanhol, em francês. Então, assim, poxa, é só fazer um pequeno esforço. Enfim, você primeiro escolhe a sua assembleia de voz e você vai procurar todas as entrevistas que as pessoas já deu, e você vai tentar prestar atenção, por exemplo, em quantas horas por dia essa pessoa estuda geralmente, ou estudava, né, ou estudava enquanto era viva, como essas pessoas estudavam. Então, por exemplo, também na minha Assembleia de Vozes tem o Cifra, Jorge Cifra, né, e tem vários áudios dele estudando, né. Então, assim, eu já ouvi aquilo várias e várias vezes, por exemplo, para eu entender de fato como que ele pensava enquanto ele estava estudando, né. Então, assim, quantas horas por dia essa pessoa estudava, como que ela estudava, como é a relação dessas pessoas com a música no dia a dia mesmo, tá? O que elas buscam enquanto estão tocando, enquanto estão estudando, o que elas buscam no dia a dia delas. Outro ponto, ouvir todas as gravações já feitas desse pianista, tudo o que ele já gravou, né? Do Cifra, do Zimmerman, por exemplo, do Kissing, que também está na minha Assembleia de Vozes, eu já ouvi tudo e dezenas de vezes, né? Por exemplo, então assim, você vai aprofundando, você vai conhecendo cada vez melhor, né? Esse pianista, vai entendendo como que ele pensa, entendendo como que ele te julgaria, né? Depois, por exemplo, que você estuda. Então, por exemplo, pegar vídeos todos que você puder, analisar a técnica daquela pessoa, analisar, por exemplo, quando você terminou de estudar, por exemplo, se você estava muito tenso, aí você vai lá, aí você vai conversar, por exemplo, com deixa eu pegar aqui na minha assembleia de voz, com a Marta Argerich, por exemplo. Cara, uma mulher assim, ela não faz nenhum esforço para tocar piano. Então, assim, como que ela te julgaria? O que ela te falaria? Qual conselho que ela me daria, por exemplo, ao final do estudo? Caramba, é tão difícil mesmo de tocar assim? Para mim não é não, né? É assim, pô, a Marta Argerich pensa o piano de forma tão fácil, né? Então, assim, eu acho que ela, né, me zoaria demais, na verdade, né? Quando eu me visse assim com alguma dificuldade. Então, assim, então, alguns pontos, né, que eu botei. Primeiro, biografia, que pouca gente vai ler biografias, mas entrevistas, ouvir todas as gravações já feitas, analisar as pessoas tocando, tá? Enquanto tá ouvindo as gravações, tá vendo as entrevistas, tentar procurar quantas horas a pessoa estuda por dia, como ela estuda, o que ela busca enquanto estuda, qual é a relação dela com a música no dia a dia, tá? Ver documentários de pianistas, sem documentários até de pianistas vivos. Marta Argerich tem um monte de documentário, Kissing, um monte, Cifra, um monte, Volodos tem documentário, entrevistas, né? Horowitz, né? Nem se fala, enfim, Michelangelo. Então, assim, você põe quem você achar melhor para tua assembleia de vozes aí, ok? Depois a gente pode conversar como escolher esses pianistas, mas eu acho que pro público aqui que vai fazer isso aí, que está interessado na música, acho que não precisa falar muito como eleger os melhores pianistas, né? São nomes muito comuns pra gente. Então a última coisinha aqui é justamente a gente tem que conhecer essas pessoas
tão bem, tão bem, tão bem, que quando a gente tiver com alguma dificuldade, por exemplo, ao piano, a gente tem que conseguir imaginar o que que essa pessoa faria, o que que essas pessoas, né, fariam nessa situação, com essa dificuldade. Se, por exemplo, eu tô tocando, tô com um problema no quarto dedo na mão direita. Caramba, como que a Martha Argerich resolveria isso? Como que o Kissing resolveria isso? Como que ele pensaria? Será mesmo que ele teria esse problema? Às vezes, por muitas vezes, a gente tem um problema na hora de tocar, mas é só porque a gente aceita que aquilo é difícil. Assim, eu juro, é só mudar uma pequena chave na cabeça, tipo, não, peraí, deixa eu relaxar, isso aqui é fácil. E o negócio fica fácil de fato. Assim, são coisas que a gente resolve em um segundo, se a gente quiser. Né? Então, assim, como que o Kissing pensaria esse trecho? Pronto, só de imaginar como que ele pensaria, a coisa já muda, assim, alguma coisa já muda e o trecho sai, fica fácil, de repente. Né? Uma coisa que eu não conseguia, por exemplo. Então, assim, e é claro, ao final do dia, são essas pessoas, por exemplo, quando a gente posta algo na internet, alguma gravação na internet, ou quando a gente posta, quando a gente grava mesmo a música, ou quando a gente faz uma live, por exemplo, ou alguma coisa assim. É isso que eu faço, por exemplo, aqui nas lives, né? Eu sempre imagino uma das minhas 5 pessoas na Assembleia de Voz aqui ao meu lado. E é claro, isso eu estou falando do piano, eu tenho Assembleia de Voz em outras áreas também. Mas aqui ao meu lado, eu imagino depois terminei e eu pergunto para elas, como é que foi? O que que você achou? O que você faria no meu lugar? Então, assim, e é justamente essas pessoas que vão nos julgar e nenhuma outra opinião é importante. Se coleguinha vai te julgar alguma coisa, assim, cara, não é ele o teu juiz. Você elegeu os teus juízes. Você escolheu as 5 pessoas que vão de fato julgar o teu trabalho, o teu estudo, a tua concentração, o teu amor pela música, tá? E, é claro, elas vão te elogiar como vão te criticar. E quando criticar, é fulano que tá falando. Então, assim, você vai ouvir com carinho, baixa a cabeça, baixa a bola, porque é tal pessoa que tá falando. Tá? Então, assim, é isso daí que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Isso aqui é uma ferramenta extremamente útil para a gente aprender a deixar passar um pouquinho, relevar um pouquinho tanta crítica que a gente recebe quando tá começando a estudar música, quando tá fazendo um trabalho com isso, tá bom? Quando tá estudando, enfim, com um colega, tudo. Pelo amor de Deus, escolher coleguinha para poder ser teu juiz, coleguinha assim que às vezes nem toca tão bem quanto você, ou que toca até melhor, mas pelo amor de Deus, quem que é esse coleguinha, sabe? Então, assim, outro ponto extremamente importante é na hora de escolher a tua Assembleia de Voz, tem que ser pessoas muito superiores a você. Mas, assim, pega as lendas do piano, tá? Não escolhe ninguém abaixo da Martha Argerich. Pronto, fica por aí. Tá? Então, assim, é daí pra ir, né? Na verdade, não tem melhores. Então, assim, só pega a nata mesmo do piano, tá? Não escolhe ninguém que seja inferiorzinho. Ou assim, se for para escolher alguém próximo, algum assim, pega, por exemplo, teu professor, alguém que de fato você saiba que é muito superior a você, tá bom? Então, isso daí é o que eu queria trazer aqui. Espero do fundo do meu coração ter ajudado, ter sido útil aqui. Essa é a minha ideia, tá? E isso aí, na semana que vem, não, na sexta-feira, eu sempre imagino o Ítalo ouvindo uma homilia que eu faço. Eita, eita! Pois é, Padre Wesley, nem diga. Ah, mas eu tenho certeza, enfim, ele te respeitaria demais, né? Isso aí eu tenho certeza absoluta e eu acho, ele tá na minha assembleia também, né? Enfim, então eu te entendo bem. Eu sempre imagino ele vendo essas lives aqui, a vergonha que eu sentiria, ficar assim, cara, que ele sentiria do aluno dele, né? Eu olhar assim, meu Deus, meu aluno, que vergonha. Então é isso aí, pessoal. Um beijo aí pra todos. Fiquem com Deus e... Ah, esqueci de falar, né? Dá coraçãozinho, essas coisinhas assim todas, né? Enfim, então é isso aí. Espero ter ajudado um pouquinho que seja e na semana que... Não, na sexta-feira eu volto aí pra falar das 5 pessoas que eu escolhi pra minha Assembleia de Voz. Fechou? Um beijo aí pra todos. Fiquem com Deus e até sexta. Fui!